a união indissolúvel. Muito pouco progresso pode ser feito no caminho espiritual da vida até captarmos uma visão do que é Deus, do que é o nosso relacionamento com Ele e qual é a função dele em nossa vida. Isso não pode ser uma experiência indireta, deve ser individual e abordada de uma forma completamente relaxada. Não devemos aceitar outra autoridade que não seja a nossa própria revelação interior. Para tal, essas questões nos levarão a meditar sobre ele. O que é Deus? O que Deus significa para mim? Qual é o lugar e qual a função de Deus em minha vida? Quantas pessoas já tiveram uma experiência de Deus? Quantos sentiram o fluxo do Espírito em sua mente, em sua alma, em seu corpo? O número é pequeno, apenas algumas centenas ou, no máximo, alguns milhares em uma geração, apesar de Deus estar disponível a cada homem, mulher e criança. Deus pede todo o nosso amor e devoção. É preciso nos entregarmos a Ele, a fim de que Ele possa revelar a eterna doação de si mesmo para nós. Devemos amar a Deus com todo o coração, mente e alma. Amar a Deus tanto que seja esta a nossa única oração. Eu preciso sentir Deus. Preciso deixar Deus encher minha alma, meu coração, minha mente, meu ser, meu corpo. Referimos-nos a Deus como inteligência, mente, princípio individual, mas Deus é pessoal também. A relação entre um indivíduo e Deus é mais próxima do que com a própria mãe. É como estender a mão e sentir uma presença que está lá sempre, suave e reconfortante, em seu próprio silêncio, alegria, paz e calor. No momento em que tivermos uma experiência de Deus, lá estarão a gentileza, o amor, o calor e com ele um amor para tudo neste mundo, um sentimento de companheirismo e alegria entre todos. O conceito normal de Deus é de um Deus separado de nós, que tem dentro de si tudo de bom, mas que esconde de nós esse bem. Normalmente, oramos a Ele a fim de buscar obter algo. Saúde, suprimento, oportunidades, companheirismo. A maioria de nós acredita que Deus possui esse bem, mas que, por alguma razão inexplicável, o está retendo de nós e por isso pedimos a Ele que nos conceda. Às vezes, se nossas orações não são respondidas com rapidez, fizemos todos os tipos de promessas que muitas vezes não temos intenção de cumprir, numa tentativa fútil de barganhar com Deus. Num vão esforço de conciliar um Deus supostamente amoroso com um Deus que se faz de surdo às nossas súplicas, muitas vezes nos censuramos, acreditando que algum ato maligno seja a razão pela qual Deus nos priva do bem. Alguns médicos afirmam que muitos dos males do mundo, tanto os mentais quanto físicos, são resultado do complexo de culpa. Inúmeras pessoas vivem num estado de repetição, punindo-se, consumindo-se por um sentimento de culpa, às vezes por algum crime grave cometido no passado, porém mais frequentemente por um ato pequeno e inconsequente. Se acreditarmos que somos punidos por um Deus vingativo, nosso conceito dele é totalmente errôneo, porque Deus não se lembra de nossos erros e defeitos. Deus é puro demais para contemplar a maldade. Ele jamais pune pecadores. O pecador é punido por seu próprio pecado, não por Deus. Mesmo o pecador inveterado sabe que há certas leis de Deus que não devem ser violadas e sabe que, ao violar tais leis, a punição virá. Mas o que ele não sabe é que essa punição não é infligida por Deus, mas por ele mesmo. Deus não é um Deus vingativo, nem mesquinho, nem tampouco doador. Deus é amor e ele nem premia nem pune.
pois não há amor na recompensa nem na punição. Se esperasse até sermos bons ou merecedores, até que encontrássemos as palavras certas para atingi-lo, até que usássemos uma forma de meditação ou método de tratamento agradável aos seus olhos para só, então, se dispor a conceder suas bênçãos para nós, ele seria um Deus cruel e caprichoso. Deus nunca nos dará mais do que nos está dando agora. Deus é sempre Deus, vida e amor. Ele constantemente expressa a sua vida e seu amor. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Toda vez que nos voltamos a Deus pedindo algo, esperamos receber alguma coisa deles. Oramos errado. Ninguém precisa dizer a Deus para tornar a grama verde ou as rosas vermelhas. Ninguém precisa dizer a Deus quando fazer as estrelas brilharem ou mudar as marés. Por que temos nós, então, a pretensão de dizer a Deus que estamos precisando de alguma coisa? Deus é a inteligência infinita deste universo. Se nosso Deus sabe como produzir uma pérola em uma ostra ou petróleo na terra, se nosso Deus sabe como direcionar os pássaros em seu voo e cobrir a terra com suas maravilhas e glórias, não é essa mesma inteligência infinita suficiente para governar e guiar experiências sem qualquer conselho, informação ou sugestão de nossa parte? A base de toda meditação e oração deve ser uma compreensão da natureza de Deus e da nossa relação com Ele. Deus é vida eterna, inteligência infinita, amor divino. Mas eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê aquele que me enviou. É Deus o Pai e Deus o Filho, eternamente um. Quando atingimos essa percepção, ele assume e age de forma harmoniosa, com alegria e abundância. No entanto, no exato momento em que nos voltamos a Deus com o objetivo de obter, desejar ou até mesmo esperar, impedimos que ele atue em nossa experiência, porque estamos colocando nossos conceitos e pontos de vista finitos, os quais interferem no fluxo de Deus. Quando nos recusamos a acalentar qualquer conceito de que a vontade de Deus deve ser, quando estamos na presença divina, puros de coração, sem vontades finitas, sem desejos, esperanças ou ambições pessoais, estaremos indo a Deus com as mãos limpas e o coração puro, podendo dizer com convicção e confiança: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sou teu, tu és meu, eu estou em ti e tu estás em mim. Tua vontade será feita em mim. Inúmeras pessoas duvidam do amor de Deus ou não estariam perdendo tanto tempo pedindo suas bênçãos. Se realmente acreditassem que Deus é inteligência e amor divino, por que seria necessário aconselhar ou influenciar Deus? Deus é. A maior oração do que essas duas palavras? Nada melhor do que essas duas palavras para atingirmos o interior de nosso próprio ser. Uma boa meditação vem com a convicção absoluta de que Deus é. Ele é inteligência e amor. Não há nenhum poder além de Deus e nenhum poder em oposição a Deus. Não há nada que possa interferir na expressão do amor de Deus para seus filhos. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. É o reconhecimento da presença, da sabedoria, do amor e do poder de Deus em nossa experiência. Prestemos atenção ao que acontece quando começamos a aceitar esse tipo de Deus e não mais buscamos algo fora de nós mesmos, simplesmente nos aquietando e dizendo: Deus é. Deus é um estado do ser, um estado de inteligência infinita e amor sempre presente. A vida de Deus não pode ser prolongada nem encurtada, não pode envelhecer, nem pode mudar. Deus é um estado de eterno, imortal, ser infinito. Deus é luz e nele não há trevas, e ele é capaz de fazer toda a graça multiplicar-se em vós,
que vós, sempre pleno de todas as coisas, sejais ricos em toda boa obra. Essa deve ser nossa atitude ao meditar. Meditação é reconhecer a divina graça, reconhecer a natureza de Deus e nosso relacionamento com Ele, isto é, a unicidade. Somos filhos de Deus coexistindo com Ele, e somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nosso Pai Celestial conhece as nossas necessidades, mas algumas vezes oramos como se fôssemos criaturas insignificantes, que devemos prostarmos diante de um grande e tremendo ser, que possui nosso destino em suas mãos, não muito complacentes. Outras vezes formulamos a maneira pela qual nossas necessidades devem ser atendidas, acreditando que podemos influenciar Deus e agir de acordo com nossos desejos. O que precisamos fazer é conhecer Deus, a totalidade de sua infinita sabedoria, o amor totalmente compassivo, o total poder daquele que não conhece nenhum outro poder, a não ser sua própria natureza e ser infinitos, impossíveis de ser traduzidos em termos humanos. Deixemos que nossa meditação seja o reconhecimento do próprio Deus e descobriremos que isso será o bastante. Deus é um, único poder, única lei, única substância, única causa. Esse ensinamento da unicidade é, provavelmente, o maior ensinamento espiritual já dado ao mundo. O ministério inteiro do Mestre, Cristo Jesus, foi baseado no velho ensinamento hebraico da ideia de Deus como único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Segundo Gênesis, no início Deus criou o mundo e tudo que havia nele. O que Deus não criou não foi criado. Sobre a luz dessa verdade, existe somente uma substância. E assim sendo, não há nada a ser destruído, a ser curado ou melhorado. Há apenas uma lei, e portanto não podemos usar a lei de Deus para destruir alguma outra lei e seus efeitos. Quando entendemos Deus como vida, há apenas uma vida. Portanto, não há uma vida para salvar, outra para curar ou redimir, só existe uma vida. Agora que conhecemos todas essas coisas sobre Deus, olhemos para elas como marcos ao longo da estrada da vida, que há muito já passamos. Esqueçamos todos eles. Ninguém irá descobrir a Deus até que esteja despojado de todos os seus conceitos sobre Ele, até que se deixe para trás qualquer definição que já tenha ouvida sobre ele e se entregue para descobrir o irreconhecível. Não se pode conceber Deus como um pensamento ou um conceito correto, porque um conceito sempre permanecerá um conceito. Então, como podemos chegar à percepção do que é Deus? Depois de ficarmos bem fundamentados na letra da verdade, chega um momento em que devemos estar dispostos a admitir que todo o nosso conhecimento a respeito de Deus está no nível intelectual e que nada que conhecemos através da mente é verdade absoluta. Nada do que podemos pensar ou ler sobre Deus é verdade, porque isso representa apenas opiniões limitadas e humanas sobre Deus. Para João, Deus revelou-se como amor, mas não podemos aceitar isso como a verdade, porque não sabemos como João compreendeu e usou o termo amor. Para Jesus, Deus era Pai, porque o mais profundo significado dessa palavra foi revelado na sua consciência. A percepção de Deus deve vir como uma revelação individual a cada inspirante no caminho espiritual. Durante os anos da minha própria revelação, foi necessário deixar de lado cada uma das definições comumente aceitas sobre Deus, porque não me era possível entender o que aqueles que revelaram queriam dizer. Quando todos os conceitos tinham sido deixados de lado, fiquei com o termo o infinito invisível. Por que infinito invisível? Porque o infinito invisível não significa nada que eu já conhecia. Ninguém pode compreender o infinito. Ninguém pode ver o invisível.
O invisível e infinito é um termo que denota algo que não pode ser compreendido pela mente finita. Isso não significa, porém, que o infinito e invisível é o termo correto para Deus. É correto para mim, porque ele me fornece um termo que minha mente não consegue abarcar. Isso me satisfaz. Se eu pudesse entender o significado do infinito invisível, seria no nível da minha compreensão humana, e eu não quero esse tipo de Deus. Deus não pode ser conhecido com a mente humana, mas se ficarmos em silêncio, alertas, porém quietos, ele se revela. Deus está exatamente onde estamos. Para onde fugirei da tua presença? Se faço a minha cama no inferno, eis que estás ali também. A presença de Deus está em nossa consciência. Não temos de procurá-lo, ainda que mentalmente, ou buscá-lo como se estivesse longe ou como se fosse algo difícil de alcançar. Muitos descobriram que, desistindo dessa busca frenética, aprenderam a se aquietar e assim cessou a repetição de palavras e frases sem sentido. Até que um dia veio o despertar e descobriram que Deus estava ali, ao seu lado, em silêncio, todo o tempo sussurrando. Por que não se aquieta e deixe-me dizer-lhe algo? Como esse eu falaria para nós em um momento de desespero se estivéssemos num deserto, perdidos, sem conseguir encontrar a ajuda de alguém para nos resgatar? Quando silenciamos, ouvimos suas palavras sussurradas. O lugar em que estou é terra santa. Para onde fugirei do teu espírito? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Solitário, mas não sozinho, impotente, mas não desamparado, uma ajuda divina está aqui onde estou. Ela não precisa me encontrar e eu não tenho de encontrá-la. Deus está aqui onde eu estou. O reino de Deus está dentro de mim, pois eu e o Pai somos um. Deus não está perdido e tenho certeza que Ele não me perdeu. Eu estou aqui, Deus também está. Essa é uma meditação poderosa. Não pedimos, imploramos, suplicamos por nada. Reconhecemos a verdade conhecida por Jesus, João, Paulo, Moisés e Elias. A verdade que todos eles revelaram, que onde eu estou, Deus está. Esse é um ensinamento universal que todos os mestres e professores espirituais conheceram ao longo dos tempos, mas que foi perdido pela adoração a um Deus distante e da crença de que ele e seu amado Filho são seres separados. Na meditação, percebemos que Deus está dentro de nosso próprio ser e não confinado dentro dos limites de nossa carne. Nenhum cirurgião pode operar e encontrar Deus, pois Ele está dentro de nossa própria consciência, mais perto que a respiração e mais próximo do que nossas mãos e pés. Se, porventura, estivermos numa situação de discórdia, nunca nos esqueçamos de que nossa salvação está mais próxima do que a respiração, porque eu e o Pai somos um. Observe esta afirmação: eu e o Pai somos um. Visualize uma única figura e veja contida nela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa unicidade é Deus, o princípio criador invisível. Esse um é o Filho aparecendo como a figura única. Esse um é o invisível Espírito Santo, que mantém e sustenta o Filho por toda a eternidade. Essa unidade nunca se torna dois, nem menos um, porque há algo inerente a ela que mantém sua unicidade. Exatamente assim, cada pessoa é uma com Deus. Essa unidade inclui Deus, o Pai, o Filho, a identidade individual, e o Espírito Santo, a atividade de Deus, que mantém e sustenta essa unicidade, a identidade individual, chamada Ruth, João ou Joel. O que vemos neles não é tudo o que há. Existe mais do que aquilo que os olhos contemplam, porque justamente onde essas formas aparecem está o princípio criativo, a atividade que sustenta.
Existe uma identidade individual chamada Roberto, Roberto o Filho, Roberto o Pai, o Espírito Santo Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Isso acaba com todo o sentido de separação de Deus. A atividade de Deus mantém cada identidade individual até a eternidade, apoiando, alimentando, sustentando e concedendo-lhe sua abundância, sucesso e graça. Permaneçamos silenciosos e sejamos alimentados, mantidos, sustentados e dirigidos por essa força invisível, cuja função é ser o Messias. O objetivo desta meditação é chegar ao significado verdadeiro da unidade, o significado interno da declaração: eu e o Pai somos um. Vamos focar nossa atenção sobre essa declaração. Às vezes podemos achar que é difícil manter nossa atenção numa linha de pensamento por certo período de tempo, mas se perdermos o fio, podemos suavemente voltar para ela desta maneira: eu e o Pai somos um. Cada uma onda é una com o oceano. Eu também sou um com Deus. Como um raio de sol é uma emanação do próprio sol, assim eu sou um com Deus. Portanto, nunca estou perdido, nunca estou só. A presença de Deus está aqui onde eu estou. Neste mesmo lugar onde me encontro, mesmo que eu o chame de inferno. Mesmo no vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu estava contigo e estarei contigo até o fim do mundo. Eu, no meio de ti, sou poderoso. Eu em ti e tu em mim, somos um. Onde quer que vás, eu irei, sejas leste ou oeste, norte ou sul, no céu ou no mar, aonde quer que vás, eu irei. Eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Se andares pelas águas, não te afogarás, porque eu estou contigo. Se passares pela fornalha, as chamas não te queimarão, porque eu estou contigo. A natureza de Deus é eu. Silenciosamente, humildemente, perceba que esse eu que você pensa ser, esse eu que pensa ter problemas, é Deus. Como então você pode, esse eu, ter problemas e conhecer limitação? Se você acredita que Deus é tanto seu Pai quanto meu, e Ele está dentro de você quanto de mim, como pode estar sem orientação, sem proteção e suprimento? Quando você percebe a natureza de Deus como sendo eu, esse eu não tem mais problemas. É muito pouco provável que qualquer um de nós se perca num deserto, mas jamais duvidemos que em algum momento possamos estar em uma tal situação só para descobrir que Deus aparece para nós como maná do céu, como água brotando de uma rocha ou como um mar se abrindo. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é a história da sua vida e da minha. O que aconteceu com Moisés, Elias, Jesus, João, Paulo, acontecerá em nossa experiência de algum modo. Se nos perdermos na mata, descobriremos que onde estamos, Deus está, que o lugar em que estamos é solo sagrado e que a voz do Senhor nos mostrará o caminho que devemos seguir. Não ouviremos seu conselho se crermos que a voz de Deus foi reservada a Jesus, Isaías, Elias ou Moisés, 2 ou 3 mil anos atrás. Conseguiremos ouvi-la somente se pudermos aceitar Deus como um. Deus, o Pai Universal, e Deus, o Filho. Toda meditação sobre Deus é infrutífera, a menos que percebamos que o que é verdade em relação a Deus é verdade em relação a nós, como seres individuais infinitos. Apenas quando estabelecermos a natureza infinita de Deus como a natureza do ser individual, atingiremos a percepção total que traz a harmonia em nossa experiência. A natureza de Deus é eu, esse eu que habita dentro de nós,
Esse eu que reconhecemos estar individualizado como sendo nosso próprio ser. Esse eu não é o corpo visto com nossos olhos, não é o eu egocêntrico que acredita que um ser humano tem todo o poder ou que um ser humano é Deus, mas sim esse eu meigo e vigilante no centro de nosso ser. O eu humano egocêntrico deve morrer diariamente para que o eu divino possa nascer novamente em nós e para nosso relacionamento divino ser revelado. Deus é nosso ser individual, Deus é o seu ser e o meu ser. Deus é o ser de toda forma de vida, humana, animal, vegetal, mineral. Ele é o ser individual. Deus é a lei, a vida, a alma, a substância do ser individual. E, portanto, tudo o que ele é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. Esse é um belo versículo, mas não tem valor prático a menos que nos tornemos encarnações vivas desse princípio. Deus é o meu ser individual e constitui o meu ser. Deus é a vida, a alma e o espírito do meu ser. É a própria substância da qual o meu corpo é formada. Sou regido só pelas suas leis, não pelas leis da falta ou limitação, nem pelas leis da alimentação, clima, digestão, crenças médicas ou teológicas. Deus é a única lei, uma lei de imortalidade, eternidade e perfeição, que mantém e sustenta a si mesma. Somos tentados a acreditar, de uma forma ou de outra, que temos um ser separado e apartado de Deus. Essa tentação pode vir quando nos vem um pedido de cura. Nossa primeira resposta pode ser: eu não tenho conhecimento suficiente. Se estivermos atentos, reconhecendo a verdade de Deus como ser individual, perceberemos. Com certeza eu não tenho e nunca terei entendimento suficiente para curar alguém ou alguma coisa. A saúde não veio através de minha compreensão. A saúde deve vir como atividade de Cristo, não pelo meu entendimento, nem pelo que eu sei ou não. Sou um instrumento disponível, Pai. Estou disposto a me aquietar, a deixar a Tua atividade agir através do meu ser e a Tua graça ser a suficiência para esta pessoa ou situação. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Eu, o Filho, sou apenas um instrumento para eu, o Pai. Somente Deus é a fonte de tudo que existe, de todo suprimento, saúde e relacionamentos. Se usarmos nosso dinheiro como se estivesse sendo tirado das nossas próprias reservas, nosso suprimento será reduzido na mesma proporção. Será diferente, porém, se reconhecermos que esse dinheiro realmente não nos pertence, mas sim a Deus, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Todo suprimento está em Deus e é de Deus, portanto, usemo-lo como se fosse plenitude de Deus e não nossa. Assim veremos que não teremos menos, pelo contrário, nos sobrarão 12 cestos cheios, o mesmo princípio ilustrado pelo Mestre quando multiplicou os pães e peixes. A Bíblia ensina que a terra e toda a sua plenitude são do Senhor. Mesmo quando estamos repetindo tais palavras, contudo, muitos ainda acreditam que a abundância de Deus é algo separado e à parte de nós, e que em algum momento haverá uma transferência e aquilo que pertence a Deus se tornará nosso. Isso é tão ridículo quanto acreditar que as lindas flores crescendo em nosso jardim nos pertencem. Toda a natureza iria rir de tal ideia. Deus é a fonte de cada flor que floresce num jardim e é a fonte de tudo. Que diferença isso faz se a plenitude do Senhor floresce como uma flor ou como dinheiro? Não há nenhum ponto de transferência entre o que está em Deus e aquilo que está em nós. Tudo que está em Deus está em nós neste exato momento, porque eu e o Pai somos um. Deus, o Pai, o princípio criativo invisível, Deus, o Filho, o visível, e Deus, o Espírito Santo invisível, a influência que mantém e sustenta. Este é o ensinamento do Mestre, negar a si mesmo ou morrer diariamente. Este é o ensinamento de Paulo, deixar a mortalidade ser descartada para que possamos ser revestidos da imortalidade e para que Deus possa ser revelado em toda a sua glória,
como ser individual. Enquanto existir um eu pessoal tentando adquirir, realizar ou conseguir coisas, haverá uma individualidade lutando para manter-se separada e apartada de Deus. Mas é possível morrer diariamente, é possível negar a si mesmo, porque a única coisa a ser negada é que posso de mim mesmo ser ou ter qualquer coisa. Ser bom, ser espiritual, ter o poder espiritual, ter saúde ou riqueza. Essa é a única negação de si mesmo que existe. E isso é morrer diariamente. É deixar de tentar ganhar alguma coisa para si. A lição em si é simples: não desejar adicionar maiores ou melhores peixes às redes. Deixamos de ter qualquer necessidade de peixes, pois todos eles pertencem a Deus e tudo que pertence a Ele nos pertence. Ao negar o sentido pessoal de nós mesmos, glorificamos o ser que realmente somos, o Eu Deus, que é o nosso verdadeiro e imensurável ser. Reconhecendo Deus como ser individual, estamos reconhecendo o infinito no centro de nosso próprio ser, o infinito que podemos permitir fluir de nós para o mundo. No exato momento em que um desejo de conseguir, adquirir, demonstrar ou ter qualquer coisa entra em nossos pensamentos, impedimos esse infinito de se manifestar. Quando reconhecemos que não somos mais do que um instrumento para a sua entrada na nossa consciência, carregamos conosco a santa e espiritual vibração da totalidade de Deus dentro do nosso próprio ser. Percebemos que, sem o menor egoísmo, desejo de glória pessoal ou lucro, qualquer pessoa com sincera intenção, em qualquer lugar que venha procurar a glória de Deus por intermédio de nós, poderá recebê-la suficientemente, não pelo que conhecemos ou possuímos. E assim, na paz e na tranquilidade, o fluxo começa a se derramar de nós em forma de calor, libertação e alegria. O que nos torna livres é a capacidade de ficarmos em silêncio e constatarmos que o eu de nós é Deus, nosso ser individual, nossa natureza, caráter e particularidades, e que tudo o que Deus é flui de nós como uma visível manifestação. Quando se estabelece nosso relacionamento com Deus, podemos viajar por todo o mundo sem dinheiro e sem planejamento. Podemos começar cada novo dia sem nada e em pouco tempo ter todas as nossas necessidades satisfeitas. Nós, humanamente, não estaremos desejando adquirir ou alcançar isso, mas estaremos vivendo este princípio. Deus é o meu ser individual. Tudo que o Pai é, eu sou. Tudo que o Pai tem está incorporado em minha consciência. Isso não vem para mim. Eu sou apenas o instrumento por intermédio do qual deixo fluir para aqueles que ainda não estão conscientes esta grande verdade do seu relacionamento com Deus. Onde quer que haja necessidade, há realização, pois ela existe na consciência como consciência do ser individual que é Deus. A realização envolve uma transição na consciência. Pode levar dias, semanas ou meses de meditação antes de chegarmos à percepção de que Deus é um ser individual e que o lugar onde estamos é solo sagrado. Nunca mais haverá necessidade ou desejo, sem que sejam cumpridos imediatamente, de dentro de nós, como realização da consciência. Deus é a nossa consciência. Deus se realiza diariamente, a cada hora, em todas as formas necessárias. A base dessa realização é Deus como ser individual. Uma vez que Deus é a consciência individual, podemos, com fidelidade, persistência e perseverança, alcançar o reino de Deus dentro de nós, trazer isso para a nossa experiência a fim de que assuma toda a nossa vida. Esta consciência de Deus pode realizar-se apenas na medida que anulamos o sentido pessoal de eu. Quando vamos a Deus sem um único desejo, eliminamos bastante o eu, porque desejo ou vontade só pode vir de um eu pessoal. Voltamos-nos para Deus para receber uma bênção espiritual, sem sabermos qual será a natureza particular dessa bênção. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetraram no coração do homem, o que Deus preparou para os que o amam, mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito. Quando o dedo de Deus nos toca, somos colocados em uma vida completamente diferente, pois para cada um de nós há um destino. Nem todos estão destinados a participar do mesmo tipo de atividade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ações, mas é o mesmo Deus que faz tudo em todos. Pois pelo Espírito para um é dada a palavra da sabedoria, e para o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Deus trabalha como construtor de pontes, mineiro, professor, vendedor, advogado, artista e ministro. E é Deus a inteligência infinita no centro de nosso ser, que determina nossa forma especial de expressão. E para saber qual ela é preciso tocar esse centro dentro de nós por meio da meditação. O grau de plenitude experimentado é proporcional ao grau de consciência que se desdobra. Onde quer que estejamos, esse momento da vida representa o grau da vida Deus desdobrado em expressão consciente, que pode ser mudada, abrindo nossa consciência para um fluxo maior. Ao nos abrirmos a Deus por meio da meditação, tornamo-nos um com o infinito invisível. Deus usa nossa mente, alma e corpo como instrumentos para sua atividade e desdobramento, e sua graça fluindo através de nós é uma bênção para o mundo. Minha graça lhe basta. Tua graça não basta apenas para mim, mas para todos aqueles que vêm ao alcance do meu pensamento. Pai, eu sou um instrumento por intermédio do qual essa bênção invisível pode aparecer ao mundo, para aqueles que te buscam. O reino de Deus, o reino da justiça, está dentro de mim, e é o teu reino, o teu poder e a tua graça. Tua graça é uma bênção para todos que estão no mundo. Alegro-me porque a bênção e a graça de Deus fluirão igualmente aos amigos e aos inimigos, próximos ou distantes, e aos de qualquer nacionalidade, raça ou fé que elevarem o coração a Deus. É minha alegria que todos aqueles que honestamente elevarem seus pensamentos ou vozes a Ele irão descobrir as bênçãos da tua graça que flui através de mim.